o que é revelia? O que é revelia? A definição de revelia é ausência de contestação. Tecnicamente, revelia é ausência de contestação. É isso. E aí, sendo um pouquinho mais extenso, você vai observar a revelia com outro conceito na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Então veja, tecnicamente, revelia é o quê? Ausência de contestação. Revelia de CPC, ausência de contestação. Ah, tu pode faltar audiência? Não pode. Não pode, mas não é causa de revelia. Você pode deixar de praticar um determinado ato processual que não seja oferecimento da contestação? Não pode, mas se você deixar de praticar, não vai configurar a revelia no CPC. A configuração da revelia no CPC é ausência de contestação. Rodrigo, eu não fui à audiência de conciliação. Tá bom, você vai sofrer a penalidade lá do artigo 334, parágrafo 8º, mas poderá oferecer sua contestação. Rodrigo, eu não fui à audiência de instrução e julgamento. Tá bom, você vai sofrer a penalidade, os ônus de não ir a uma audiência de instrução e julgamento, na qual você poderia produzir provas, mas não vai deixar de ser rével. Quer dizer, não passará a ser rével por conta disso. Já nos juizados especiais cíveis, deixar de praticar, deixar de comparecer aos atos processuais, deixar de comparecer à audiência de conciliação ou a de instrução, importará em revelia. Importará nos efeitos da revelia, que a gente conhece aqui no CPC. Deixar de contestar ou deixar de comparecer aos atos processuais vai importar nos efeitos da revelia. Então, veja, revelia, o conceito técnico, é ausência de contestação. CPC. A 9.099 imputa os efeitos da revelia também quando a parte deixa, o réu, mais precisamente o réu, deixa de comparecer aos atos processuais. Audiência de conciliação e audiência de instrução. Tá? Tudo bem. Então, revelia é ausência de contestação, e lá no artigo 344 ele fala assim: se o réu não contestar a ação, será considerado rével. Então, revelia é ausência de contestação. E qual a principal consequência da revelia? A principal consequência da revelia está na continuação do artigo 344, que ele fala assim: se o réu não contestar a ação, será considerado rével, e aí ele fala, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, a principal consequência da revelia é a presunção de verdade com relação às alegações do autor. Tá? Então, a principal consequência da revelia é a presunção de verdade. Agora, quando há revelia, esse efeito ele é obrigatório ou é um efeito possível do processo? Olha a pergunta, vou reformular a pergunta. O artigo 344, ele fala que presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Essa presunção, ela é absoluta, jure et de jure, ou é uma presunção iuris tantum? Ou é uma presunção que, inclusive, pode ser afastada pelo juiz? Resposta: é uma presunção que, inclusive, pode ser afastada pelo juiz. O juiz pode falar o seguinte: olha só, o réu é rével. O réu é rével. Mas eu não estou tranquilo
com relação às provas produzidas, as provas já apresentadas pelo autor. É necessário que o autor, apesar da revelia, a despeito da revelia do réu, comprove o fato constitutivo do seu direito. É necessário que o réu, portanto, apesar da revelia do réu, comprove o fato constitutivo do seu direito. Tá? Então, a revelia, a presunção de verdade, ela não é uma presunção absoluta. A presunção de verdade não é uma presunção absoluta. Tá? Muito bem. Aí depois você vê assim: a revelia não produz os efeitos mencionados no 344, ou seja, a revelia ela não produz a presunção de verdade, tá? Se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então você tem um litisconsórcio passivo e tem um réu revel. Então, por exemplo, eu sou réu com João. Manuel propõe uma ação em face de Rodrigo e João. Eu sou revel, mas João contesta. João contesta. Se João contestou, eu sou revel, mas não haverá presunção de verdade. Tá? Então, uma coisa é ser revel. Outra coisa é a aplicação do efeito da revelia. Um deles é a presunção de verdade. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Eu sou revel quando eu deixo de contestar. Ponto. É revel, Rodrigo? Sou. Porque eu não contestei. Ponto. Presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor? Não sei. Primeiro vai, o juiz acreditou em tudo que Manuel falou? Sim, então pode aplicar. Mas só que tem o litisconsórcio. Ah, tem litisconsórcio? Então o juiz não pode aplicar a presunção de verdade. Tá? Quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. O litígio versa sobre direitos indisponíveis. Então não pode aplicar a presunção de verdade. 3. Se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. Escritura pública, em algumas vezes, lá pelo artigo, salvo melhor juízo, 108 do Código Civil, é obrigatória para imóveis acima de determinado valor. Escritura pública. Se eu digo que eu celebrei uma compra e venda com Maria no valor de R$500 mil de um imóvel, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer a escritura pública. Porque se eu não trouxer a escritura pública, o juiz, ainda que Maria seja revel, o juiz não poderá aplicar o efeito da revelia. Porque imóvel de R$500 mil é obrigatória a escritura pública. Se você não trouxer, não pode aplicar efeito da revelia. Porque a presunção, aquele documento, o documento é essencial à prova do ato. Escritura pública é essencial à prova do ato. Tá? 4. Inciso 4. Afasta também a presunção de verdade se as alegações de fato formuladas pelo autor forem verossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Ou seja, você desconfia da veracidade das alegações do autor. Você olha as alegações do autor e elas não se coadunam com as provas trazidas aos autos. Então não tem como aplicar os efeitos da revelia. E por fim, o artigo 346, ele fala: outro efeito da revelia. Primeiro efeito, presunção de verdade. Outro efeito da revelia é os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Então o prazo contra o revel flui
independentemente da intimação do seu patrono após a publicação no Diário Oficial. Publicou? Publicou. Independentemente da intimação, até porque ele não tem patrono nos autos. Então o prazo vai seguir, tá? Bastando a publicação no órgão oficial. E, por último, o rével ele pode intervir no processo a hora que ele quiser. Imaginem um trem. O trem parte aí no Rio da Estação Central e vai até Santa Cruz. Pode acontecer dele chegar em Madureira e querer voltar? Não. O trem não volta para trás, meus amigos. Ele vai para frente o tempo todo. Esse é o processo. O processo não retrocede. Ele segue a marcha processual é sempre rumo à sentença. Não tem esse papo de eu voltar. Não volto. Eu só volto em situações anômalas, de nulidade de ato processual que eu tenho que repetir. Mas isso não é papo de agora. O fato é o seguinte, os atos processuais foram praticados regularmente. O réu que não estava lá, ele não quis estar lá. Ele não quis estar. Então, ele vai pegar o processo na estação que ele quiser entrar. Ah, eu só entrei na fase recursal. O problema é seu. Vai, então, viver a fase recursal. Você não pode viver a fase aqui da instrução processual. Você não pode reviver a fase da postulação. Você não pode reviver a fase decisória em primeiro grau de jurisdição. Você vai viver a fase recursal. E lá no recurso você pode apresentar resposta, se for o caso. Você pode fazer sustentação oral, se couber. Mas o que você não pode é praticar atos processuais cujo tempo ficou no passado. Tenha ficado no passado. Você não pode. Tá? Então ele pega o processo no estado em que ele se encontra. Ele recebe o processo no estado que ele se encontra. E vai por aí afora. Meus amigos, sobre revelia, era isso que eu tinha para falar com vocês. Tá?